Começando mais um podcast Paridas e Julgadas, o podcast feito para você que é mãe, para você que é mulher e que sofre as mazelas da gravidez, da gestação e também de ser mãe. Eu sou o Rafael Paiva, aqui ao meu lado a Vanessa Paiva. Olá, Vanessa! Olá, pessoal. Olá, querida convidada. Hoje a gente está com uma convidada aqui maravilhosa, de peso, que preparem os lencinhos, gente, porque a história toda é muito emocionante e de muita superação. Ela vem com um sorriso no rosto e uma energia muito lá em cima. E eu tenho a honra aqui de apresentar a Aline Macedo, mais conhecida nas redes sociais. Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Bem-vinda. E a Aline tem uma história bem... Eu não conhecia a sua história, né? Vim conhecer... A Marisa estava me mostrando esses dias. É uma história muito de muita luta, né? Ah, sim. E ser mãe já é uma barra muito grande. Aí ser mãe nas suas condições, imagino que seja muito pior, né? Então vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história, o que aconteceu. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, a Vanessa, adoro esse nome. Pessoa de bom gosto, né? A primeira Vanessa nasceu depois de 2000. Sim, porque significa borboleta e eu sou apaixonada por borboletas. E Tá. o Gabriel, a Vanessa tem 14 anos, o Gabriel tem 13, acabou de fazer, então eles estão naquela fase da adolescência. E eu falo que é totalmente diferente uma fase da outra, né? Eles entraram agora na adolescência, gente, é outro mundo. Pior, né? E não é chateada, a né? a pior fase é sempre a próxima, né? Eu tenho uma aqui de 24, tá até aqui. Ela não saiu ainda da adolescência, viu? Então. E aí a gente acha assim, ai, não dá mais gasto. Dá. Não. Dá. Dá Não bem dá mais. gasto quando nasce. Vocês acham que dá gasto quando nasce, meu bem? É um anjinho quando nasce. É. Aline, e conta um pouquinho pra gente. Você trabalha com o que atualmente? Eu sou professora de balé e ginástica. Continuo dando aula, principalmente porque meus filhos precisam de bolsa de estudos. Então, eu dou aula nas escolas onde eles estudam. Legal. Eles estudam em escolas... Eu dou aula em escola normal, regular, de ensino pedagógico. E eu sou influencer. Hoje em dia, uma grande parte da minha renda vem como influencer. Mudou a minha vida. Já vamos deixar o Insta aqui da Aline. Aline, qual é o seu arroba? Aline.olmacedo. Aline.olmacedo. Postei, inclusive, marquei ela. Sim. E Aline, inclusive, eu a conheci por meio das redes sociais, que hoje, graças a Deus, abre portas pra gente conhecer Sim. histórias tão positivas e que impactam tanto quanto a sua. E como que foi a sua infância? Você já falou que é filha de pais separados. E Sim. quando a gente já é filha de pais separados, eu falo a gente que eu também sou. Uhum. A gente já tem uma outra visão ali. A gente quer fazer tudo perfeitinho para os nossos filhos. Conta um pouquinho sobre isso. Eu sou filha de pais separados. E, assim, a separação dos meus pais é totalmente diferente e atípica, porque eu fui morar com o meu pai. Então, houve uma batalha judicial que eu nunca quis que meus filhos passassem. Porque a gente teve que ser ouvida por psicólogos, a gente teve que passar por assistentes sociais, visitas em casa. É muito difícil. Às vezes, nós, né, olhando como mães, a gente quer evitar que isso aconteça com os nossos filhos. E eu posso falar nos 2 lugares de fala, de como mãe e como filha. Realmente é muito difícil, porque um psicólogo perguntar pra você com quem que você quer ficar. E a gente não quer falar com quem que a gente quer ficar. Eu quero ficar com meu pai e com a minha mãe. Não quero me desvincular de nenhum dos 2, né? Então, para criança, é muito complicado ter que escolher um lado, né? Se você ama os 2, né? Só que os meus pais, eles brigavam tanto que eu, sinceramente, não via a hora deles se separarem. Porque era muitas brigas, eles não se entendiam. Eu falo que a minha mãe, ela não nasceu para ser dona de casa, assim como eu não nasci para ser dona de casa. A gente nasceu para trabalhar e ter o nosso dinheiro. E aí, naquela época, imagina, se hoje em dia é difícil, imagina naquela época que era alguns anos atrás. Ela se sentiu forçada a ficar, nossa, mas 3 filhas, você vai trabalhar, deixar na creche, não sei o quê. E ela não se adaptava muito bem com aquela realidade. Você via que não era o que ela gostava de fazer. Então, ela era muito nervosa, muito brava, batia na gente. E meu pai não aceitava o jeito que ela tratava a gente. Enfim, se separaram. E aí, ela ficou um tempo, assim, muito
difícil para ela a separação, porque ela não queria, ela trocou de religião, ela não se estabilizou em uma religião, então ficava naquela, vou na Universal, na Congregação, na Assembleia, na Batista, e aí ela ficou muito mal mesmo, mal. Talvez ela não entenda, mas eu vejo que perder a nossa guarda foi a melhor coisa que aconteceu para ela, porque ela conseguiu focar nela. Ela fez faculdade de enfermagem, ela fez técnico, depois fez faculdade. E o meu pai sempre teve a visão de não distanciar as filhas e não proibir a gente de ver a nossa mãe. Então, ele comprou uma casa 2 ruas abaixo da casa da minha mãe. Então, e assim, preparou tudo pra gente. Então, a gente tinha o nosso quarto, porque imagina, um homem vamos dizer, 20 anos atrás, querendo a guarda de 3 meninas. O judiciário não via com bons olhos. A própria advogada dele não via com bons olhos. Ela pediu para falar comigo sem o meu pai junto. Para perguntar, ela fazia vários questionamentos do que meu pai estava falando a verdade, sabe? Enfim. E aí, ele ganhou a guarda na justiça depois de 2 anos e meio das 3 filhas. Só que a gente tinha a liberdade de ver a minha mãe a hora que a gente quisesse. Então, se eu ligasse para ele e falasse assim, pai, vou dormir na casa da minha mãe, pode ir. Tanto que mais velha, lá para os 16, 17 anos, a minha irmã mais nova quis morar com a minha mãe. Meu pai falou, pode ir. Fica tranquilo, pode ir em paz. Então, não teve nenhum problema. O medo dele era, ele sabia que minha mãe não estava bem e que ela não iria conseguir cuidar de 3 meninas se ela não estivesse bem. E depois, quando a gente foi embora, ela conseguiu se estabelecer, igual eu disse, estudar e trabalhar e se encontrar. Hoje em dia, ela é uma pessoa muito melhor. Encontrou a religião, ela vai para a igreja batista, ela é maravilhosa na igreja, trabalha na igreja, enfim. Eu acho que para ela foi a melhor coisa. É porque tem esse estigma da mulher que não fica com a criança, ela não é uma boa mãe. Pra sociedade. Pra sociedade. E a sociedade coloca isso na mãe, na mulher, né? Isso. Eu acho que pós Luana Piovani, que vem escancarando muito esse assunto de forma direta, trazendo que dói. Mas é necessário às vezes. Isso. Então, eu acho que isso tornou um pouco mais leve. Sim. Vendo isso, os meus filhos mesmo, a minha filha já teve esse rompante de eu vou morar com meu pai. Eu falei, vai, pode ir. E eu falei, você acha que eu vou entrar na justiça pra brigar pela sua guarda? Eu falei, não vou, porque eu falei, é desgastante pra você, pra mim, é um gasto. Você quer, eu vejo tantas mães que falam, foi 1 ano, 2, voltou, chorando. Eu vejo vários casos assim. Então, claro que tem casos e casos. Tem casos que tem que ser brigados mesmo. Mas se você sabe que o genitor vai cuidar bem, assim, que você fala, você vai sofrer, mas você vai sobreviver, às vezes vale a pena deixar. É um assunto muito delicado, mas é verdade. É que cada mãe, ela trata de um jeito, né? Então, ontem a gente estava com uma outra convidada aqui, a Ana Prado, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, a filha não é minha. Ela nasceu de mim, mas ela nasceu pro mundo. Então, se ela quiser ficar com o pai, é justo, né? Sim, se cuida bem. Se você vê que cuida bem. O problema é que tem casos que você fala assim, não tem como ir pro pai. Você vai sofrer e vai sofrer muito. Você vai correr risco de vida. Aí a mãe tem que intervir, tem que brigar mesmo. É que tem pai também que não quer, né? E a criança se surpreende. Não quer. A maioria não quer. Uma das falas que o meu filho falou pra minha filha, porque ela queria ir, ele não, né? Aí ele falou assim, ai, Vanessa, ele fala que ele é uma criança evoluída espiritualmente. Ele falou assim, ai, Vanessa, você acha que o papai não tá pagando financiamento do nosso apartamento? Ele vai pagar a escola pra você? Ele falou desse jeito pra ela, porque ela queria ir, porque eu ia mudar ela de escola. E ela queria continuar na escola. Ele falou, não, você vem morar comigo que eu te continuo na mesma escola que você tá. E eu falei, ai, que bobinha, coitada, né? E o meu próprio filho falou assim, você acha, Vanessa, ele não tá pagando a escola. Diminuiu a nossa pensão. Vai pagar a escola pra você, a escola cara que você quer? Gente, né? Então, e não ia. A gente sabe que não ia. Eu falei, ele vai ficar ali 1 ano, que em 1 ano não dá pra trocar de escola, mesmo se não tiver pagando. No 2º ano não vai pagar mais. Então, eu fiquei bem tranquila. Mas aí, no final, ela não quis ir.
Mas se quiser também, vocês são bem flexíveis com isso. Eu sou super flexível. Se um dia ela virar e falar que quer morar, quando ela fala que quer ficar mais tempo ou que quer ficar menos tempo, eu não tenho problema. Graças a Deus, ele também não. Ele é do menos tempo. Quanto menos tempo comigo possível. Ele, 98%, né? É, tipo assim, pra mim, você não quer vir, filhinha? Tudo bem, pode Nem ficar insiste. aí. Nem insiste, é menos tempo possível. Então, eu fico bem tranquila, assim. Eu instruí eles, quando eles eram pequenos, eu tinha um medo muito maior, né? Então, eu dei celular, qualquer coisa você me liga. E eu sou bem paranoica, eu sou a mãe que rastreia o celular, coloca o AirTag na criança. É assim, sabe? Tem o Family Link, controlo tudo. Então, eu instruí eles. Qualquer coisa, você vai ligar pra mim, você vai ligar pra polícia, não sei o quê. Depois que eu vi que eles estavam bem cientes dos direitos deles, porque é um direito, né? Sim. Você não pode apanhar, você não pode ser humilhado, xingado. É um direito seu ser respeitado. Depois que eles estavam cientes daquilo, fui muito mais tranquilo. Acalma, né, a mãe? Calma. Eu acho que quando a mãe sabe explicar pra criança, né? Sim. Olha, se precisar de alguma coisa aqui... Eu sempre falo, o problema é quando é muito pequenininho ainda, não sabe se defender. Vai passando o tempo, isso vai acalmando a própria mãe. Porque às vezes a gente acha que a gente cuida tão bem e o outro não vai cuidar tão bem. E a gente tem razão, o outro não cuida tão bem mesmo. E acaba que isso dá um lance aí de, né? Mas sabe o que meu psicólogo me maluca. falou uma vez? Porque eu sempre fui assim, né? A doida, né? Ele falou assim, Aline, tem frustrações que você não pode evitar que seu filho viva. Ele precisa se frustrar. Porque eu queria evitar todas as frustrações, né? Principalmente como meu filho teve câncer, queria proteger ao máximo, Nossa, entendeu? E ele falou assim, tem frustrações que não dá. Falou assim, está na sua governabilidade que pegar o pai lá, sair e levar para quimioterapia para ele acompanhar o filho? Eu falei, não. Ele falou, então, seu filho vai se frustrar e só resta você apoiar. Não tem o que você possa fazer. Inclusive, esse é um tema sensível, porque a gente lida com muitos casos, né? Sim. Em que a criança não se frustra com a outra parte e cria uma imagem de que a outra parte é perfeita. O pai ou a mãe, porque tem casos em que a mãe também se distancia da criança. Sim. E tem um psicólogo que sempre fala sobre isso. Ele fala assim, tem que deixar ir, tem que deixar conviver. Porque aí as mães falam, não vou deixar, porque lá ele não vai cuidar, ele não vai... Mas a criança tem que ver isso, senão a criança cresce e acha que foi você que não deixou ele aproveitar o tempo precioso dele com o pai. Sim. Então, o que era para ser a heroína se torna... A vilã. É um assunto que eu acho bem interessante, porque entra nesse da alienação parental, né? Porque muitas seguidoras minhas falam assim, ai, Aline, mas se eu contar a verdade pro meu filho, é alienação? Eu falei, se for alienação, eu tô pecando. Porque todas as vezes eu falo a verdade. Eu não xingo, eu não ofendo e eu não invento mentira. Então, seu pai não foi te buscar, filha? Eu não sei, mas era o dia dele e ele não veio. Uhum. Também não vou ficar floreando, porque deve estar trabalhando, porque não. Não veio. O genitor ficou 8 meses sem buscar eles, né? Sem buscar, sem ter contato, sem mandar um telefonema, nada. E assim, durante a minha separação, que já foi, acho que 6, 7 anos já, foram várias vezes. Fica 1 mês. Fica 2, fica 3, aí volta, e vai e volta. E é muito prejudicial pros meus filhos esse vai e volta. Eu sei disso, mas não tem como evitar. E eles têm que saber a verdade. Então, acho que assim, a vez mais chocante foi o pai deixar eles na escola. E assim, eu já imaginava que ele iria deixar, só que eu tive que deixar eles se frustrarem. Porque ele me ligou pedindo uma redução de visita. Ligou, na verdade, pra minha advogada. Já tinha feito uma redução de visita. Já tinha. Ele visitava 2 vezes na semana. E aí pediu pra tirar os dias da semana. Então a minha guarda era realmente compartilhada. Era uma boa quantidade. Ele ficava 3 dias na semana. Eu ficava 2 finais de semana alternados. Ótimo. Uhum. Entendeu? Tinha 1 dia a mais só. E aí ele pediu pra tirar esses 2 dias da semana. Então já houve uma redução. Depois ligou de novo para reduzir para 1 vez por mês as visitas. Eu falei para minha advogada, não. Ele quer reduzir, ele aumenta a pensão, porque é mais gasto para mim. Isso. Aí ele não concordou com o aumento de pensão. Aí eu falei, quer ver que ele vai deixar de pegar por conta própria? Foi dito e feito.
Então, no final de semana dele, que era pra ele buscar as crianças na escola, porque eu acho ótimo isso de pega a sexta-feira na escola e devolve segunda-feira na escola, que eu não tenho nem que olhar pra cara dele. Não é verdade? E tem um final de É o semana ideal. inteiro livre, Livre. né? Ponta a ponta. Exatamente, eu acho ótimo. Aí, ele não foi. E eu trabalho na escola. Só que naquele dia eu não dou aula. De sexta-feira eu não dou aula na escola que eles estudam. E aí me ligaram da escola. Aline, até agora ninguém veio buscar a Vanessa e o Gabriel. Nossa. Não, me cortou o coração. Mas sabe quando eu já estava sentindo? Porque ele já tinha feito essa ligação. Mas deixa eles verem. E aí, quando você vai buscar, que você vê aquela carinha de decepção, de tipo... E quem foi buscar não foi nem eu, foi o meu namorado que foi buscar. Porque ele mora próximo à escola das crianças. E aí, eu falei, olha, eu tô muito longe, tá um trânsito danado. Você tem como ir? Ele falou, acabei de chegar do trabalho. Ele vem trabalhar de moto. Ele falou, vou deixar a moto, pegar o carro e vou buscar seus filhos. Aí, buscou, levou pra comer esfirra. Sabe, deu uma apaziguada, ele deu uma acalmada. E quando eu cheguei, eu vi que eles estavam, tipo, arrasados. Poxa, meu pai me deixou na escola nem pra avisar, entendeu? Ele não avisou você, a escola, nada? Não, ele só fez essa ligação que eu disse. Ele fez a ligação de, tipo, pra minha advogada, quero reduzir a visita. Aí minha advogada foi contra, né? Porque falou, olha, você quer reduzir, você aumenta a pensão. Aí ele simplesmente não foi. E não, igual você disse, não avisou a escola, não me avisou, não avisou os filhos, não avisou ninguém, só deixou. E aí eu estava contando que ele fosse buscar e ele não foi. E se não tivesse ninguém para buscar? Por exemplo, você foi viajar, porque é o final de semana da mãe. Então, uma viagem a gente planeja. Então, planejou, viajei. Como seus filhos fariam? Não sei. Conselho tutelar, será? Ia bater aí lá? depois que a mãe surta, a mãe é louca. Porque sabe o que ia acontecer se eu tivesse viajado? Eu ia ligar pro pai, pra mãe, pra não sei o quê, falando um monte. Aí, tá vendo? Louca. Descompensada. Porque eu já fui tirada de louca já. Por brigar. Muitas vezes, muitas mães são. Sim. No Exatamente começo por eu brigava muito mais. Por exemplo, quando o Biel teve câncer, nossa senhora, quantas vezes eu não discuti com a mãe dele por causa disso? Seu filho não vem, não sei o quê. Hoje em dia eu não discuto mais também, porque não adianta. E vamos falar sobre essa parte da sua vida, né? Você casou com o pai dos seus filhos? Contrato de união estável. Porque ele já tinha sido casado antes, estava em processo de divórcio. Antigamente o divórcio demorava pra sair, né? Saía a separação, depois saía só o divórcio, Aí, então, ele tá no terceiro casamento dele. Terceiro. E aí, eu fiz o contrato de união estável, porque pra mim também, eu nunca quis casar com ele. Eu já percebi desde o início aquela pressão da sociedade de tipo assim, nossa, mas ele é um homem tão bom, porque ninguém vê os defeitos. Quem vê é quem tá o dia a dia com a pessoa, sabe? E eu falo que pessoas como ele, você vê, se você conversar com ele, ele é encantador. Ele é engraçado, sabe? Agora, só no dia a dia de quem vive junto que vai entender como que é realmente a peça. Então, pros outros, é uma imagem. Para quem vive em casa, é outro totalmente diferente. Então, essa pressão de todo mundo, principalmente da família, casa e casa, eu acabei ficando. Mas pra mim nunca foi casamento. Eu sou católica e aí eu falava, não, casamento é na igreja. E ele não pode casar mais porque ele casou com a primeira. Na igreja. Na igreja. E não teve nulidade do casamento. Tá. Então, pra mim, não era. O contrato de união estável não era bem um casamento pra mim. Você tinha quantos anos? Quando eu conheci ele, eu tinha 17. Eu engravidei com 17. Ganhei a Vanessa com 18. E como que foi? Tão jovem, você engravidou com 17. 17. Então foi tudo muito rápido. Você conheceu ele com 17 e engravidou com 17. Exatamente. Meses depois, já estava grávida. Ele tinha 26 na época. Ele é 9 anos, quase 10 anos mais velho que eu. E aí, eu engravidei, acho que 3 meses que a gente estava junto. Foi muito rápido. E ele foi ponta firme nessa hora? Ai, depende do que você chama de ponta firme. Para as pessoas que estavam em volta, então, ele me pediu em casamento pro meu pai, mas via me dando perdido. A Vanessa nasceu, ele veio da balada pra tipo, olha, sua filha tá nascendo. E ele chegou virado de uma noite na balada. Então, assim, até que ponto é uma assistência?
Ficou comigo? Ficou, mas entende? E aí as pessoas... É engraçado que não tem essa cobrança do homem. Ah, mas ele veio da balada. Mas ele tava lá, Nossa. entendeu? Hoje em dia as pessoas têm uma visão de paternidade melhor. Porque antigamente a paternidade era... Ele paga a fralda, o leite... Ele dorme em casa, às vezes? Ele dorme em casa às vezes, porque não era nem sempre que dormia em casa. No final do meu casamento, ele passava o final de semana inteira fora. Nossa. Dormia fora, voltava alcoolizado pra dentro de casa. E pra muitas pessoas, só o fato dele ser um homem provedor, porque isso ele sempre foi, um homem provedor para as crianças, de prover financeiramente, já era o suficiente. Mas e o cuidado, né? É o trabalho invisível, né? Que ninguém vê, que a mãe faz. E para a sociedade é meio que uma obrigação a mulher fazer isso. Sim. E o homem fazer o mínimo, mas isso tá mudando. Tá Isso que você falou é mudando. verdade. Tá mudando. Isso só tá mudando porque mulheres como você expõem Sim. esses absurdos. E eu acho que o principal é pessoas como eu, você que tem filho menino, educar esses meninos pra virem de uma maneira diferente, com um pensamento diferente. Uhum. Eu falei, eu sou a mudança que eu quero ver. Porque o meu filho não vai fazer a mesma coisa. Não vai, porque eu vou educar e não vou passar a mão na cabeça. Não pode, né? Não pode. O nosso filho Caio, ele tem um exemplo, assim, que o Rafael é um lorde, né? No tratamento, tanto comigo quanto com as meninas também de casa. E o Caio, eu acho que o meu papel tá, assim, impecável. Porque pensa num menino que é um príncipe. Um príncipe. Não é porque é meu filho, gente. Mas ele não é um príncipe. A Lisandra ali. A Lisandra tá aqui. Ela tá com ciúmes ali. Ele é bonzinho É bonzinho até demais, né? Até demais. Às vezes a gente tem que ensinar também a não Mas ser isso que eu trouxa, falou né? é interessante, porque isso pode parecer, de certa forma mais um encargo pra mãe, né? Mas uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é a realidade. Então, querendo ou não, eu acho que o homem ele tem um papel muito importante na vida do filho. Ter um pai é muito importante. E, infelizmente, a maior parte dos homens foge a essa responsabilidade. Eles não querem e são irresponsáveis mesmo. E isso é uma pena para a criança, porque ter um pai presente é muito importante. E esse pai acaba sendo um espelho para a criança. Mas como os pais não fazem a maior parte dos pais não faz essa função muito bem feita, a mãe ela também tem um papel importante aqui de mostrar o que é o certo. Por exemplo, eu sempre tive um pai muito presente. Mas, querendo ou não, quem educa mesmo foi minha mãe. Minha mãe que pegava, brigava. Até hoje. Até hoje, Porque acho que mãe tem um pouco mais disso. Não sei porquê, é uma questão social, talvez biológica. Mas a mãe tem um papel muito importante. Mesmo eu tendo um pai presente, é óbvio que eu para muitas coisas eu uso ele como exemplo. Sim. Só que quem tá lá é minha mãe, né? Mas Minha mãe nunca passou pano também, não. Isso é importante você falar. Não brava. pode passar pano. Porque o que tem de homem traste, que a mãe passa pano... Nossa, demais. Não que a culpa, né? A gente sempre acaba caindo na culpa da mãe. Tudo da mãe, né? Mãe. Negócio de mãe na história. Sempre teve uma coisa... É uma coisa muito polêmica, né? Eu leio Freud e fico indignada. Tudo é culpa da mãe. Tudo. Se deu certo, meu bem, se deu errado. Mas é importante essa fala, porque ele tá falando, é importante o pai ser presente. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, na minha família é a família mosaico, não é a tradicional. A família mosaico é composta por o meu, os seus e os nossos. E então, não necessariamente isso serve para mãe também, porque, por exemplo, eu tenho a minha enteada que é minha filha, que me chama de mãe. Nós temos uma relação de mãe e filha. Sim. No dia a dia, eu estou no dia a dia, ela mora com a gente, o meu marido com os meus filhos. Então, pai é quem está lá. E mãe também. É no dia a dia. Essa relação com... Não tem a ver com sangue, necessariamente, né? Acho que até é bom você falar isso, porque é a questão da figura, né? A figura paterna, a figura materna, porque realmente, até muitas mães solteiras, elas têm essa questão, mães solos, né? É isso. Tem essa questão de, às vezes, a figura masculina para o filho é o avô, por exemplo, é o tio, né?
O meu Ou o filho padrasto, né? É. Muitas vezes é. O meu filho é o meu pai. É o seu pai. É o meu pai, tudo é meu pai. É com ele que ele joga futebol, é com ele que ele aprende muita coisa, assim. É muito difícil. Eu sinto mais dificuldade de criar um menino do que uma menina sendo mãe solo. Sinto muito mais. Porque esses dias mesmo, eu olhei e eu falei assim, gente, eu protejo tanto que ele precisa criar uma casca. Precisa. Aí, normalmente quem faz isso é É o o pai, pai. né? É o pai que empurra da piscina. É o pai, Exatamente. é o pai. Eu falei, eu vou colocar ele no jiu-jitsu, né? Ah, é muito bom. Viu? E aí eu falei assim, eu vou colocar porque esse menino precisa aprender a se defender, porque tudo é eu e a irmã. Que a irmã também toma as frentes, sabe? De Duas defender, mas protetoras. Mas você não acha, e aí eu quero que você conte pra gente, como que foi lidar com esse episódio do diagnóstico, né? Como que foi sim. descobrir esse diagnóstico? Talvez a superproteção seja isso também, o que é totalmente justificável, né? Eu acho que foi também, porque eu descobri que ele estava com câncer meses após a separação. Então, foi muito difícil, porque o genitor dos meus filhos falavam que eu era louca. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 6 anos. Ai, bebezinho. Ele teve câncer. Teve câncer. Onde? Linfoma de Hodgkin. Como é que você descobriu? Ele tinha um caroço no pescoço e esse caroço não diminuía de tamanho. Ele só aumentava. E aí, na época de separação, ai, gente, aquela coisa de bens aqui, bens ali, muitas vezes a gente abre mão de muita coisa porque a gente quer paz. E eu abri mão de muita coisa. Hoje em dia eu me arrependo. Mas na época eu só queria paz, eu queria viver em paz com os meus filhos, né? E aí ele estava sem convênio. E aí passando no posto de saúde, e o médico do posto de saúde falou assim: olha, eu posso ir até aqui, depois daqui eu não posso mais. Então ele me encaminhava para especialistas e os especialistas não pediam biópsia. E o médico do posto não pode pedir biópsia. Ele pode pedir os exames e acompanhar, mas é os especialistas que pedem a biópsia, né? E aí, até que, enfim, eu encontrei uma médica que falou assim: nossa, mas realmente houve um crescimento. E assim, o médico muito bom do posto, ele explicava que estava crescendo, que era só isso que ele tinha, mas que ele achava muito estranho. E aí, essa médica resolveu pedir um PAF. Só que ela falou algo que eu achei bem interessante. Ela falou assim, ó: se ele perder peso bruscamente, ou tiver febre, você corre com ele pro pronto-socorro. Porque não é normal. Esse PAF, ele saiu depois de 2 anos que eu já tinha descoberto o diagnóstico e ele já tinha tratado. Mentira. 2 anos. Se eu tivesse esperando esse exame... O PAF é a punção, quando coloca a agulha, recolhe Isso. o líquido pra saber se é... Nossa. Isso. Aí, eu não... Um belo dia, ele acordou e eu falei assim: vem cá, deixa a mamãe te pesar, que eu acho que você emagreceu. Ele tinha perdido 3 quilos em questão de semanas. Nossa. E aí, é engraçado, mãe sente. Eu sempre falei, isso não é loucura da minha cabeça. E aí, o genitor ainda tentou levar ele em médico particular. E o médico particular, não, ele não tem nada, é mononucleose, não é nada e tal. E eu bati o pé falando que é. E aí que eu era louca mesmo. Louca, mal amada, queria voltar, tava fazendo isso porque queria ele perto. Eu ouvi de tudo que você possa imaginar. Assim, Tá inventando diagnóstico. tá inventando diagnóstico, eu era completamente humilhada, assim, sabe? E foi uma época que, pra mim, a minha autoestima tava lá embaixo. Imagina que eu tava pesando 20 quilos a mais do que eu peso hoje. Ele me trocou por uma mulher muito mais bonita. Ela era. A madrasta dos meus filhos naquela época era linda. Cabelão, unhas, cílios, vestidinho curtinho. Eu me vestia que nem uma beata, sabe? Gordinha e não me cuidava, só cuidava dos filhos. Então, nossa senhora, eu vi aquilo. E é engraçado que eu não amava mais ele, eu não queria mais ficar com ele. Mas doía por causa que eu vi o tão descuidada que eu estava, entende? E aí, e eu brigando que ele tinha alguma coisa. Ele foi no médico, eu levei ele no médico naquele dia. E o médico solicitou uma avaliação de cabeça e pescoço. O médico falou assim, mas quantos quilos ele perdeu? Ele falou assim, mãe, eu vou colocar que ele perdeu 5. Porque se eu colocar 3, eles não vão avaliar ele. Aí ele colocou 5.
Ele colocou 2 dias depois ele tinha realmente perdido 5 quilos. E aí internaram ele. E aí encontrei outro anjo, porque uma pediatra, que ela tava fazendo residência em pediatria, doutora Nicole, que ela falou assim, eu não dou alta pra esse menino enquanto vocês não tirarem esse caroço. E aí era um caroço que não tinha ramificação. Câncer costuma ser todo disforme. O dele era redondinho, bonitinho. Então eles falavam, não, mãe, isso não é mononucleose, isso vai sarar. E aí viraram o Gabriel de ponta cabeça. Fizeram tudo quanto é exame, até viram que não ia ter jeito, que ia ter que mandar pra cirurgia. Foi pra cirurgia, foi uma cirurgia muito tranquila, muito sossegada, na Santa Casa de Santo André. Não teve nenhuma intercorrência durante a cirurgia, só ficaram com medo de ter pegado a movimentação do braço. Então, acordaram ele durante a cirurgia para ver se o bracinho dele estava movimentando. E foi tudo bem. E a mesma coisa, mesmo ele assim, eu brigava com o genitor, tá? Porque ele, por exemplo, o filho estava internado, aí sempre assim. Todas as vezes, quando recebeu a notícia que ia internar, ai, deixa que eu vou com ele na ambulância pro hospital e não sei o que, não sei o que lá. Vai. Eu sempre fui a mãe do, quer fazer? Faz, porque eu sabia que não aguentava, que depois ia sobrar pra mim. Fui em casa, busquei minhas malas, tudo. Falei, posso dormir com ele hoje? Ele, não, pode. Então vamos fazer assim. Eu durmo todas as noites com ele no hospital e você passa todo dia. Combinado? Combinado. Ele dormiu uma noite e falou, ai, não dá pra mim dormir mais. Porque minhas costas doem, que não sei o quê, que não sei o que lá. Eu falei, tudo bem. Então, vamos dividir. Você dorme um dia, eu durmo outro. Só que aí eu passava 36 horas no hospital pra ele me render, 8 horas. Entendeu? Aí, um belo dia, ele chegou com a minha mãe. Eu achei super estranho. Falei, o que ele tá fazendo com a minha mãe, né? Aí ele falou assim, sua mãe vai dormir no meu lugar? Eu falei, não. Ela não dorme no meu lugar, vai dormir no seu. Falei, você quer que alguém durma no teu lugar? Você chama a tua mãe, o teu pai, a tua irmã, quem você quiser. A minha mãe não vai dormir. Ai, porque minha mãe é idosa. Eu falei assim, minha mãe é novinha, né? Falei, Nina, não vai. Ou você dorme. Aí inventava, porque na época a esposa dele tava grávida. Ai, porque minha esposa tá grávida, ela tá parindo. Não, mas ela não tá bem. Eu falei, o seu filho também não tá bem? Tá internado? Vai fazer uma cirurgia? Aí ele ficou. Então, tudo sempre foi nessa briga, sabe? Pra você ter noção, um dia antes da cirurgia dele, era um domingo e era final de semana dele com os filhos. O que eu pensei? Esse final de semana era das crianças, ele vai vir aqui pro hospital e passar o dia inteiro, né? E aí, eu tinha um curso que eu fazia de aprendiz do evangelho. Aí eu falei, olha, tem meu curso de aprendiz do evangelho? Vem pra cá que eu vou pro curso. Ele foi. Aí ele me ligou, onde você tá? Eu falei, em casa, vim tomar um banho, comer alguma coisa, porque é seu dia, né? Seu final de semana. Ele vem pro hospital, que senão eu vou deixar o Biel aqui. Eu falei, o quê? Eu vou deixar o Biel aqui. Eu falei, você não teria coragem? Ele falou, tenta. Não vem pra você ver. Aí, esse medo. Eu falei assim, vai deixar meu filho sozinho lá, o conselho tutelar vai vir buscar, perder. Aí, perdi ele, a guarda. Fui correndo pro hospital. Chegando lá no hospital, fazia 2 horas só. Aí, acompanhante é diferente de visita. Acompanhante tinha que ficar no mínimo 4 horas. E aí, a recepcionista, mãezinha, no mínimo 4 horas. Não posso trocar você de lugar com o pai. Eu falei, mas você não tá entendendo, ele vai deixar meu filho sozinho. Ela falou, não vai não, imagina que ele vai fazer isso. Na hora que ela tava falando, ele passou por trás de mim, tirou a etiqueta, tá na mesa. Ela nem me respondeu, ela só olhou a etiqueta, viu o nome do meu filho. Eu já tava aqui, ó, as lágrimas caindo, vontade de voar no pescoço dele, mas eu continuei pleníssimo, que eu tinha que pensar no meu filho, né? Aí ela fez a etiqueta, subi. As enfermeiras... Mas eu não... Olha, por isso que eu falo, às vezes é difícil controlar o surto, né? Eu liguei pra irmã dele, mas porque pra ele já desligou o celular, porque ele sabia que eu ia gritar com ele. Então, ele nem me atendeu mais. Eu liguei pra irmã dele, mas eu gritava, eu chorava, sabe? De desespero. E era a irmã dele que estava com a minha filha. E ela, Aline, calma, eu tô com a Vanessa aqui. Daqui a pouco eu vou aí te render. As enfermeiras vendo aquilo, elas falaram assim, mãe, vai pra casa, toma um banho, come e depois volta. Ele vai ficar aqui com a gente no posto de enfermagem. Aí eles pegaram meu filho, colocaram na bancada onde elas separam a coisa.
com as cartinhas Pokémon dele, ele ficou lá e eu fui pra casa. Ela falou, fica tranquila, a gente sabe que você tá cuidando, vamos chamar conselho tutelar, vai em paz, a gente cuida dele. E aí ele fez a cirurgia, o genitor foi no dia da cirurgia, até perguntou pra mim, eu posso entrar? Eu falei, não. Pelo amor, olha, haja paciência, viu? Tá no momento estelar, assim. Exatamente. Você consegue entender? É só no momento de... Olha eu aqui na UTI com meu filho, pra mandar pra família. É nesse momento. No momento difícil, porque o difícil é o dia a dia. O dia da cirurgia, querendo ou não, é aquele dia tenso e tal. Mas aqueles dias de inércia dentro do hospital, aquilo ali é terrível. O que vai acontecer? O que vai ser? É aquilo ele não queria viver. Aquilo era difícil pra ele, entendeu? Dormir lá numa cadeira desconfortável, não, era difícil. Mas a fotozinha queria, né? Enfim, aí eu falei, não, eu que vou entrar com meu filho na UTI. Não, imagina. Fui, entrei. Aí, os médicos... Então, assim, um ponto eu até consigo entender ele não acreditar em mim. Porque os médicos vieram e falaram assim, olha, foi tranquilo. Provavelmente não é nada, mas tudo que tira do corpo a gente tem que mandar pra biópsia e tal. Eu já tava em paz. Eu falei assim, se for alguma coisa a gente vai descobrir. O que eu queria era que tirasse, né? Cirurgia. Aí depois da cirurgia, avaliação depois de 15 dias. Na avaliação, na primeira avaliação, o médico olhou, falou, olha, ele tá ótimo. Falando, que estranho. Tem umas células diferentes, mas tá na imunohistoquímica. A imunohistoquímica demora 40 dias, daqui 40 dias você volta, e é sempre assim. Mas, mãe, fique em paz, não é nada. Tá bom. E aí eu cheguei, as pessoas, imagina, você ouve médico, você ouve ex, você ouve todo mundo, não é nada, não é nada. Eu falei, realmente, tô ficando doida mesmo, né? E o estado da criança, do seu filho? Ele tava bem, ele teve febre, ele tinha episódios de inflamações de garganta, vários, tipo, em menos de um mês ele tinha várias inflamações de garganta, com febre e tal, e tratava com antibiótico, ficava melhor e logo voltava. E aí, tirou aquele carocinho, ele não teve mais nenhuma inflamação de garganta, cirurgia um sucesso, os pontos, recuperação, tudo ótimo. E aí, eu fui pra ele ler a imunohistoquímica e eu lembro até hoje da reação do médico, porque ele não esperava. Ele tava na minha frente e ele brincando com o Gabriel e brincando comigo. Na hora que ele abriu o exame, ele fechou a cara. Nossa. Ele olhou pra mim e falou assim, mãe, estou te encaminhando pro oncologista. Eu fiz assim... Por que você tá me encaminhando para um oncologista? É câncer? Ele não conseguiu falar, ele só fez assim, ó. Senhora, sabe o que é linfoma de Hodgkin? Eu falei, não. A oncologista vai te explicar. Meu mundo caiu. Eu não sabia o que fazer. Aí, fui na recepção, marquei. Porque aí ele veio. Exame, não é só onco. É onco, é hemato, é cardiologista, é tudo. É um monte de especialista. E na minha cabeça falando assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu já sabia que ia sobrar pra mim. Porque sobrou pra mim tudo, todo o diagnóstico, né? Mas aí eu pensei ainda, tive aquela esperança. Não, mas quando ele souber que é câncer, talvez ele vai se sensibilizar e me ajudar, né? Eu não vou passar por isso tudo sozinha. Eu nem liguei pra ele pra contar, eu liguei pra irmã dele. Eu falei assim, conta pro teu irmão, porque se eu contar, eu vou fazer ele engolir esse exame. Então, fala você com ele. Porque eu não tava louca porque como falavam era. que você tava louca inventando e nananã. Exatamente. Eu falei, então fala você com ele. E aí, ela que deu a notícia pra ele. Ela foi a segunda pessoa que eu falei. A primeira pessoa que eu falei foi o meu namorado, que a gente tava há 1 mês junto. Nossa. Não era nem namoro. Foi um teste. Foi um teste, exatamente. A gente tava 1 mês junto, eu cheguei nele e falei assim pra ele, ó. Você não precisa ficar comigo. Porque estou te liberando. Eu entendo que vai ser muito difícil. E eu não vou poder te dar a atenção que você precisa. Eu sou uma mãe solo, vivendo a pior dor que eu poderia imaginar. E ele escolheu ficar. Ele escolheu ficar. E ele é enfermeiro. Então, assim, ele foi excelente, assim. Todas as vezes que eu tinha dúvida. Ai, o Gabriel tá com um roxo. Manda foto. Ai, ele... E todas as vezes que eu não queria sair de casa ou que eu não tava bem, foi ele.
E isso aconteceu na pandemia. Então, todo mundo fugindo de hospital, eu tinha que ir pro hospital. E foi a maior loucura. Porque imagina que tá todo mundo querendo fortalecer a imunidade, o meu filho teve que derrubar a imunidade dele. E os médicos falavam assim, Aline, ele não pode pegar Covid. Porque a gente não sabe como o Covid reage numa criança com câncer. É um vírus novo. Eu fiquei completamente paranoica. Meu Deus do céu, a minha casa parecia um hospital. Ele tinha o quarto dele, onde ele dormia sozinho. Eu andava de máscara, eu só tirava a máscara no meu quarto. Ele era proibido de entrar no meu quarto sem máscara. Ele tinha um banheiro só pra ele. Eu não saía de casa. Foi cenário de Ninguém guerra. podia visitar. Ninguém podia visitar. Isolamento. Então, nossa, isso Mas- de ninguém poder visitar era o que matava. Nessa hora que você deu o diagnóstico pro... Você não. É. A irmã dele deu o diagnóstico pra ele. Mudou o cenário? Então, no começo foi igual todas as vezes. Vou te ajudar, vamos junto, nananã. Então, ele chegou a ir em algumas consultas junto comigo e tal. E aí, não tinha sentido a gente ir junto, assim. Você pode ir um dia, eu ir outro. Nas que é mais importante, tipo oncologia, que era a mais importante, a gente vai junto. Mas na nutricionista, porque é um conjunto quando tem câncer. Você vai no nutricionista, na psicóloga, na hemato, no cardiologista. Então, eram muitas consultas, tanto para mim quanto para ele. De gasto financeiro, de silicone verde, de comer, de estacionamento. Então, vamos dividir isso? Você vai em uma e eu vou em outra. E aí, chegou as sessões de quimioterapia, que era o mais esperado, né? E aí, eu combinei com ele. Você vai em uma sessão de quimioterapia, eu vou em outra. Eu fui na primeira, ele foi na segunda. E quando ele foi na segunda, foi ótimo pra mim. Por quê? Eu fiquei em casa limpando a casa, comprei remédio, comprei o sorvete, que era a única coisa que ele conseguia tomar. Deixei tudo pronto. No dia que eu fui, era guerra. Porque eu chegava e eu ainda tinha que fazer almoço. Eu ainda tinha que comprar remédio. Eu ainda tinha aquele monte de coisa pra fazer. Aí eu pensei, eu vou pedir pra ele levar em todas as sessões de quimioterapia e eu cuido do pós. Tipo, você leva, chega em casa, eu cuido. Você fica em paz que eu cuido. Aí ele trouxe e falou assim, olha, não vou poder mais levar. Na segunda? Na segunda sessão de quimioterapia. Eu não vou poder mais levar. Você que leva agora. E qual que era a justificativa dele? Porque ele precisava trabalhar. Só ele, né? Eu não, né? Jesus. Eu preciso trabalhar. Detalhe, o comércio dele ficava a 5 minutos do local que meu filho fazia quimioterapia. 5 minutos. É muito próximo, assim. Meu e mesmo Deus. assim, Não, ele meu filho falou... nessa condição, Nessa gente. condição. Não é qualquer condição. Nessa condição. E ele falou que não ia levar. E aí, você vai fazer o quê? Mas aí ele assumia com a pensão, né? A esperança. Então, enquanto o Biel fez quimioterapia, ele pagou, assim, meu acordo de pensão não era um valor ruim. Meus filhos recebiam um salário mínimo cada um. Pra mim, é um bom valor, assim, pra minha realidade, né? Não é o cenário ideal, mas tá bom. A gente vê mãe que recebe R$450 de pensão. Né? E aí, depois das quimioterapias, ele entrou na justiça pra diminuir. E cortou, tipo... Cortou a pensão. Depois, logo após a quimio. Mas assim, vamos falar aqui. Acabou a quimio, não acabou o tratamento. Uhum. Acabou a quimio, vamos ver se curou. Vamos ver como que tá o coração. Vamos ver como que tá... Aí faz mielograma. Uma bateria de exame e cuidados. Mas enquanto você tava na químio, que é... Eu imagino, tá? Que é muito punk. Quem que era a sua rede de apoio? Como que você se virou, então? Você sozinha levava na químio? Você cuidava da casa? Você comprava Trabalhava. sorvete? Você... A minha rede de apoio era a minha filha Vanessa. Nossa, com quantos anos? Gabriel tinha 6, ela tinha 8. Quando ele vomitava, enquanto eu segurava ele, porque voltava da quimioterapia vomitando, ela pegava o balde, ela pegava o rodo, ela pegava a água, ela fazia tudo. Oh, meu Deus, com 8 anos. Com 8 anos. Ela ia com você pro hospital. Eu dei a opção pra ela, que eu não achava justo ela ter que enfrentar. Não é um clima legal. Não. Você tá aqui com uma criança
E na semana que vem você pergunta da criança e você ouve do enfermeiro, faleceu. Então, eu vivi exatamente isso. Perguntar, cadê a Isabela? Aline, morreu. Então, pra ela era muito pesado aquele ambiente, né? E aí eu dei a opção pra ela, filha, você quer ficar com a sua tia, com o meu pai? Com quem que você quer ficar? Ela, não, eu quero ir com você. E ela foi em todas as sessões de quimioterapia. Ela distraía o irmão, ela jogava Uno com o irmão. Ela fazia amizade com as enfermeiras, que ela é extremamente comunicativa. E ela fazia amizade com todo mundo. E ela alegrava, assim. Ela dava apoio. Então, a minha rede de apoio foi a minha filha de 8 anos. Meu Deus. E assim, por mais que eu tivesse família e minha família quisesse estar presente, minha mãe é enfermeira. Ela não podia ter contato comigo. Não, exato. Por causa do Covid. Por causa do Covid. O meu namorado foi Deus mesmo. Ele é enfermeiro também. Só que ele foi transferido para área técnica. Não ficou na linha de frente. Não ficou na linha de frente. Ele ficava recebendo do Ministério da Saúde os protocolos e passando para as UBS. Mas, tipo, num escritório. Ah. Graças a Deus. Porque senão eu não poderia ter contato nem com ele. E me conta, ele conseguiu rever a pensão mesmo sem Conseguiu. ter tido o diagnóstico de cura? Conseguiu. Nossa, pra mim foi o fim da picada quando ele conseguiu. Porque a gente anexou tudo em processo. Que eu tava cuidando sozinha, que era pandemia, que eu tinha diminuído meu salário drasticamente, porque foram só algumas escolas que me manteram como professora, porque as outras não tinha nem como manter. Eu dava aula online de balé. Então, tinha que escola que não conseguiu manter. E mesmo assim, quando eu dava aula, quantas vezes no meio da aula eu tinha que explicar para as mães, se meu filho passar mal, eu vou ter que parar. E eu tinha que parar. Bia tá vomitando. Bia tá vomitando. Gente, pausa. Ia, socorria, voltava da aula. Eu falava que era muito difícil ter psicológico. Às vezes, eu respirava e ia pra frente da câmera de novo. Porque era muito difícil. E qual foi o momento que você usa essa dor e vai na rede social e ganha essa visibilidade? Eu te conheci, por exemplo, num vídeo. Eu quero que você fale um pouquinho. Eu já vi vários vídeos. Eu já vi vídeo seu falando que ele pagou alguma coisa pro Gabriel. E descontou da pensão durante a quimioterapia. Ele comprou sorvete e o Vonal, o remédio para vômito, né? Porque eu pedi, eu falei, olha, foi um dia que o Gabriel vomitou, desmaiou. Ele desmaiou durante a quimioterapia. Foi a quimioterapia mais assustadora para mim. Ele fez a quimio, e aí ele levantou, ele deu 3 passos e caiu quase em cima da lixeira. Meu Deus. E tinha uma estagiária, não esqueça a estagiária, uma estagiária de enfermagem, a pobre, eu acho que ela traumatizou, nunca mais vai trabalhar na oncologia. Ela gritava mais que eu, que era mãe. A enfermeira. Meu Deus. E ela pegou ele no colo e levou. E aí o enfermeiro mais experiente falou com ele, ele voltou, foi voltando. Ele já sabia o que ele tinha, que era a glicose tinha caído muito e ele desmaiou. Ele teve uma hipoglicemia. Uhum. E aí ele foi picadinha e tal. Antes da médica vir, o enfermeiro já tinha feito tudo. Maravilhoso, o Laerte. E aí, aquele dia, pra mim, foi... Você vê seu filho desmaiando na sua frente, você não poder fazer nada. Eu fiquei estática, eu não gritava, eu não chorava. Eu só olhava e rezava, assim, sabe? E eu lembro que o que eu mais ouvia era a mão no pezinho dele, porque eu não podia ficar lá em cima. Porque os médicos, os enfermeiros, tava todo mundo lá. E o enfermeiro falando assim, amigão, acorda, sua mãe tá desesperada. Acorda. Meu Deus. Aí ele foi voltando. E aí a médica falou assim, é o seguinte, Aline. Covid, a gente não pode internar ele. É mais perigoso manter ele aqui do que mandar ele pra casa. Se ele vai pra casa, se tiver alguma coisa, você volta. Mas ele vai pra casa. E aí, eu liguei pro genitor e falei assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. Vai e compra o Vonal e o sorvete. Você tá a 5 minutos daqui, eu preciso da sua ajuda. Ele demorou, né? Não queria ir, queria ficar em casa com o meu filho, que eu fosse no mercado. Porque porque ele não queria gastar. Meu Deus, mas gastar quanto, né? R$35. Não esqueça do valor, porque foi o valor que foi descontado da pensão.
R$35. E aí, no outro mês, veio lá. R$35 descontado na pensão. Aí eu perguntei por que esse valor. Ele falou, do Vonal e do sorvete. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Do Vonal e do sorvete que eu comprei pro Gabriel. Ou seja, ele não estava presente, ele não ajudava e ele ainda descontava R$35. Da pensão. Eu tô pra ver, assim, caso mais assombroso, gente. Você quer mais assombroso? Ele recebeu auxílio emergencial em nome dos meus filhos. Com seu filho nessa... Com câncer. Eu não recebi o auxílio emergencial. Como que você descobriu isso? Foi assim, você colocava lá no site da Caixa, o CPF da criança, e aí deu lá, tem as provas, eu falo assim, eu só falo que eu posso provar. Tem muita coisa que eu não conto em podcast, em lugar nenhum, porque eu não posso provar, mas isso eu posso. E aí tava lá, CPF já utilizado, verifique a composição familiar, não sei o quê. Mas quem que utilizou o CPF do Biel e da Vanessa? Aí, liguei pra ele. Eu falei, você utilizou o CPF da Vanessa e do Biel pra receber o auxílio? Ele foi sincero, ele falou sim. Eu falei, você não sabe que a guarda deles é minha e que eu que tenho que receber o auxílio emergencial em nome deles? Aí eu fiquei esperando ele devolver. Ele nunca devolveu. A irmã dele é advogada, né? Aí liguei pra irmã dele, tanto que hoje em dia eles não se conversam. Ela parece ser bem sensata. Bem sensata, é. E aí ela ligou pra ele também, do mesmo jeito. Você tá doido? Agora pelo menos devolve o dinheiro pra ela. Nunca devolveu. Não, nunca devolveu. Gente, o filho nessa situação, você fazendo a sua parte e a parte dele, e ele pegando dinheiro. E ele não deu uma justificativa. Eu peguei, eu acho que era meu. Não, ele só falou, tipo assim, não sabia que não podia colocar. Eles perguntaram o CPF. Pegou quantos meses? Não faço ideia. Aí eu não consigo saber, né? Porque é uma informação dele. Eu só consegui a informação de que tinha ido pra Você não quis ele. fazer boletim de ocorrência, não quis... Eu tava com uma criança com câncer, eu não quis fazer nada. Eu queria cuidar do meu filho, entendeu? Não tinha paciência. Nossa. Aí falaram assim, vai na caixa que dá pra resolver. Caixa sempre lotada. Fui uma vez, o povo começou a tossir do meu lado. Eu falei, eu vou embora, não vale a pena, não vale R$600, não. Fui embora. Não fiquei. Aí, hoje em dia, é assim. É meio que... Eu não mexo nessa história, mas você também me deixa falar a verdade. Você entende? Me deixa falar a verdade. Não me pode, que eu só estou falando o que eu posso provar. Podia falar muito mais coisa que ficaria muito pior. Entendeu? Então, você vê que ele não me enche o saco. Se é que dá pra ficar pior, né? Porque... Olha, eu acho que, há muitos anos a gente trabalhando com isso... Ele vai pra um top 3, será? Ele tá no top 3, hein? Dos piores pais da história, né? Perde pra aqueles dois lá que a gente... Sim. Mas eu fiquei sabendo de mais uma e eu juro que depois dessa a gente vai pra verdade dos fatos. Quando eu conheci a Aline, ela estava me falando sobre o financiamento do apartamento dela. E aí esse daí, pra mim, assim, é uma cerejinha do bolo. Tem Não mais? acho que é tão... É grave, mas nem tão grave. Conta aí, Aline. Bom, na minha separação, por isso que eu falei que eu me arrependo, faltou orientação jurídica, ele ficou com a empresa, a gente tinha 3 carros, ele ficou com um carro de 100 mil, com um carro de 10 mil e eu fiquei com um carro de 14 mil reais. Nossa. E a gente ficou com e eu fiquei com um apartamento, só que o apartamento financiado. Então ele iria pagar o financiamento pra mim morar no apartamento, já que eu tinha aberto mão de tudo, né? E ainda assim, quando vendesse o apartamento, eu ia ficar só com 15% do apartamento. Ué? Eu falei, foi o pior acordo do mundo que eu já fiz. E você tinha advogado? Não, a gente fez em comum acordo ali. Tá explicado, né? Senão ia puxar a orelha do colega. Enfim, beleza. Aí ele parou de pagar o apartamento quando o Biel estava em tratamento de câncer. E eu não sabia que ele tinha parado de pagar o financiamento, né? Quando eu descobri, já tinha jogado parcela pra frente, já tinha 6 de atraso. E o banco já tava quase pegando. Tomando. Aí eu pedi empréstimo, meu pai me prestou um dinheiro e depois eu assumi o financiamento. Então, eu quitei 3 meses, que era pra não ir pra leilão, ficou com 3 meses de débito e eu pagando sempre com atraso, sempre com esses 3 meses de débito. Aí, um dia, eu recebo uma ligação do banco assim,
Não, um e-mail do banco. Assim, vamos dar continuidade da dação em pagamento. Liguei pra minha advogada, porque eu vou saber o que é dação em pagamento. Aí ela falou assim, eu acho que ele deve ter dado algum carro pra pagar as parcelas em atraso, né? Ela falou, porque dação em pagamento é quando você dá um bem em troca de pagar uma dívida. Eu falei, ele não ia ser tão bonzinho assim. Vou ligar no banco. Quando eu liguei no banco, aí eles falaram assim, não, é porque a gente falou com a senhora fulana de tal. Que era você? Não. Outra pessoa. Que era o nome da madrasta dos meus filhos. Que disse que era responsável financeira pelo apartamento. Eu falei, que responsável financeira pelo meu apartamento, que eu pago financiamento, que não era nem pra mim tá pagando? Falei, não é responsável financeira de nada, não. Então, aí ela autorizou a gente pegar o apartamento e quitar a dívida. Ela autorizou, gente. Ela autorizou. Aí, eu consegui ainda a ligação. Eu não consegui a ligação dela, porque ele ligou no banco, me ameaçou o banco de processo de tudo quanto é jeito. Aí, o banco não disponibilizou, mas eu tenho a minha ligação com o banco. Tá. O banco falando o nome dela. Porque ela faz prova, gente. Ela é esperta. O banco falando o nome dela. O banco falando que ele autorizou, porque foi assim. Sabe quando a gente liga? Tipo assim, é uma dívida dele, aí liga pra você, aí ele fala, não, pode falar com ela, que ela é responsável. Foi isso que aconteceu, entendeu? Mesmo assim, né? O banco também... Nossa bola aí, senhora, mas aí foi que eu me tornei influencer. Eu botei internet abaixo com esse caso. Eu falei, não. Falei, é muito absurdo o banco aceitar uma dação em pagamento sem a minha autorização, sendo que o meu nome está em contrato. O meu nome estava no contrato. O meu e o dele. Aí me chega uma terceira pessoa pra fazer isso. Quando a gente pensa. Hoje em dia, eu me dou bem com a madrasta dos meus filhos, tá? Acontece. Às vezes, eu sempre falo que a culpa não é da mulher. A culpa é do cara. O Exatamente. cara é que vai mostrando as facetas dele. Exatamente. Eu falo assim, tem gente que acha um absurdo eu continuar falando com ela, né? Nossa, mas ela tentou devolver seu apartamento. Falei, gente, eu sei a peça que está com ela. E eu sei que ele deve falar... Porque ele falava da primeira ex-mulher dele pra mim. É outra vítima. É outra sempre vítima. a louca, né? É sempre a louca. A última é sempre a louca. Aí, quando eu conversei com ela, eu falei, meu Deus, é totalmente ao contrário. E, assim, as mesmas coisas que ele fez com ela, ele fez comigo. Falei, então, eu olho ela e eu falo, ela é só mais uma vítima. Mas hoje eles estão juntos ainda. Estão juntos ainda. E, assim, o meu intermédio com ele, ela, eu prefiro 1000 vezes falar com ela. 1000 vezes. E que fim que deu o negócio do apartamento? Não houve dação em pagamento, porque eu botei a internet abaixo. Aí, só que aí o banco falou, olha, você tem que continuar pagando a dívida, que senão... Porque o banco não quer saber do acordo que eu fiz com ele. Entendeu? Não vale nada. E aí, continuei pagando. Hoje em dia, o que eu pretendo fazer? Executar a dívida que ele tem comigo, porque é um contrato homologado que a gente tem assinado bonitinho, que ele tem que pagar o financiamento no próprio apartamento. Então, quando for vender o apartamento, ele não terá direito a nada, né? E ele concordou com isso. Ele falou assim, eu perguntei pra ele se ele seria, né? Se eu ia ter que brigar ou não. Falei, e aí, vou ter que gastar com advogado com isso? Ou você vai aceitar de boa, Que né? é o mínimo, né? Aí ele disse que aceitaria de boa. É que eu ainda não tô na fase de vender o apartamento, mas vai chegar logo, porque eu pretendo me casar com meu namorado daqui a alguns anos. E aí. Mas já que ele aceitou, vou te dar um conselho de advogada. Dá. Põe isso no papel. Faz como se fosse um aditivo. Formaliza, né? Formaliza, pega 2 testemunhas, leva no cartório, reconhece firma e a gente tem um título executivo extrajudicial. Se precisar executar essa parte do contrato, do aditivo, né? Que é um a mais ali. Porque se Não você fica na for boca, parar não. pra pensar no histórico da peça, um cara que faz tudo isso com filho, com câncer, ele vai... Né? Não dá pra confiar na palavra dele, né? Não dá. Sabe qual é o meu medo? Eu falo, meu Deus do céu, o medo dele de pegar esse apartamento e dar com uma garantia de um empréstimo. Pode. Pode. E ele pode estar devendo para qualquer outra pessoa e a pessoa tomar os direitos dele na parte que cabe a ele. Exatamente. Porque é isso que você falou. Pro banco, o banco não quer saber desses pormenores. O banco quer saber o que tá aqui, ó. O que vocês assinaram. Então, por que já não faz isso agora? Já tira ele da parte do banco? Então, eu tentei, né? Só que aí o banco não aceita financiar só pra mim. Não tenho não renda teria suficiente. Renda, né? Não tem renda isso que é o suficiente. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos para nossas verdades dos fatos aqui, que a gente vai intercalar aqui.
Antes da gente ir pra essa parte, queria pedir pra técnica colocar pra gente que o nosso patrocinador do nosso programa hoje é o aplicativo Criando. Olha só, mostra lá o Criando. O Criando é um aplicativo feito para você que é pai, que é mãe, divorciados e tem, como a Aline, milhares de problemas com a outra parte. O Criando é um aplicativo que vai facilitar essa comunicação. É um aplicativo muito fácil de usar, onde você vai conseguir colocar ali os dados do seu filho. Você consegue colocar financeiro, então os gastos do sorvete, vai poder colocar lá no aplicativo Criando. Tem uma agenda onde tem as datas que um pega, o que o outro não pega, as datas de escola, e tem um chat lá, muito bacana, por temas. Então, sabe aquele negócio do WhatsApp? Ficam milhares de mensagens, e o WhatsApp sempre dá problema, e começa a discussão, a briga. No Criando, você consegue separar as imagens por temas. Então, sei lá, escola. Aí vai ter o chat só da escola. E o melhor, não pode apagar. Então faz prova. Você consegue puxar relatório financeiro. É um aplicativo sensacional, muito bacana. Tem na Apple Store, tem na Google Play. E eu acho que é um aplicativo fundamental, já é um sucesso entre pais e mães divorciadas para troca de informações sobre o filho. Acesse lá as plataformas. Vamos deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. Acessa, baixa e diminua os conflitos com o genitor ou com a genitora dos seus filhos. I love Criando, eu amo, porque ele facilita muito a vida das minhas clientes e, se facilita a delas, facilita o meu trabalho, que é muito bom. Aline, agora a gente vai para um bate-bola mesmo, mas antes de mais nada, eu quero te dizer que a sua história, eu já me comovia, mas vendo assim ela falar, tocou muito o meu coração. Então eu quero te dizer que minha admiração por você aumentou muito, você é abençoada e Deus usa você para que isso chegue para outras pessoas e leve um pouquinho de esperança, de acalanto, de que se ela passou por tudo isso e tá aqui, tá de pé, tá aqui, ó, influencer, ela também é professora de balé, achei o máximo, de ginástica, e ela com certeza não foi fácil, mas ela escolheu não desistir e seguir, né? Então vamos lá, Aline, uma palavra, já nesse contexto todo, que descreve a Aline. Resiliência. Resiliência. Um arrependimento. Ter me casado? Eu adorei. Para alguns casamentos, esse é o maior. Não, mas não casou, fez a união estável. União estável, isso. Uma lição aprendida que jamais será esquecida. De qualquer maneira irão te criticar, então faça o que você quer fazer. Por exemplo, eu de qualquer maneira sou chamada de interesseira, mesmo não recebendo nada. Eu falei, gente, eu vou executar tudo que eu tiver pra executar, porque de qualquer jeito eu sou chamada de interesseira. Interesseira só se for no sofrimento, né? Vamos lá, um sonho possível que ainda não realizou. Viver da internet, não precisar mais dar aula e ganhar melhor, sabe? O TikTok é uma boa plataforma, né? Sim. E os patrocínios, né? Isso. Vai dar certo, vai dar certo, pessoal. E tem um engajamento, a gata, fenomenal. Um pesadelo que não deseja nem pro inimigo. Eu desejo todos pros meus inimigos, mas vamos ver se ela tem um coração melhor que o meu. Ai, olha... Meu Deus do céu. Eu tenho um trauma que é... loucura. Mas eu não quero que o genitor dos meus filhos esteja no meu velório. E eu deixei isso por escrito. Eu não estou brincando. Específico. Juro, eu deixei isso por escrito. E o meu namorado... eu tenho um contrato de união estável com o meu namorado. Meu namorado, sabe? E aí, a gente fez um outro contrato onde... Ele pode ditar quem entra e quem não entra no meu velório e eu estou autorizando. Reconhecido em cartório e tudo, porque eu sou louca. Muito bom. Maravilhoso, eu amei. E o que você espera para 2026? Muitas publis pra mim fazer. Já vai ganhar uma do Criando. Então. Uma palavra para que outras mães possam sentir um conforto, um acalanto, um acolhimento. Não desistam. Eu sei que no começo parece ser impossível,
Principalmente a vida financeira, às vezes a gente não quer sair. E eu falo que minha vida financeira foi assim, eu tava bem, casada. Ela foi lá pra baixo e aos poucos eu fui subindo. Eu vendi água na rua, na época da pandemia. Eu até hoje cuido de cachorro, faço pet sitter, sabe? Sim. E eu vendi trufa na escola que eu trabalhava pra fazer. Eu fazia cliente oculto para as marcas. Você ia como cliente, depois você dá uma avaliação. Eu fiz de tudo, mas eu não deixei a peteca cair, sabe? Porque muitas vezes a mulher volta. Ou volta pro ex, ou encontra um outro relacionamento abusivo porque ela não tem a independência financeira. E aí eu falei, isso de novo não. Eu vou ser independente financeiramente para poder escolher o homem que está ao meu lado. E hoje em dia eu sou independente financeiramente. Meu namorado, ele não banca com R$1. Eu pago água, pago luz, pago financiamento, despesa, tudo sou eu. Então, vale a pena. É cansativo, não é fácil, porque às vezes, imagina, eu tenho milhões de empregos, né? Mas vale a pena. Não depender de homem, vale a pena. Que tem esse gancho aí. Tem um movimento hoje na internet que ele tem um porquê de ser, mas ele é muito perigoso, principalmente para as mulheres. Que é o tal do homem provedor, né? Então, A esposa troféu. a esposa troféu. A esposa troféu, então, eles falam. Mas assim, hoje, entre os homens, existe um ato de se vangloriar porque a minha mulher não precisa trabalhar. E existe um motivo até religioso para isso. Sim. Mas para as mulheres, isso é muito perigoso, tá? E nós vemos isso todos os dias. Então, em que pese, né? De fato, o homem tem que ser o provedor, mas a mulher ela tem que ter uma profissão, ela tem que trabalhar, ela tem que ter a vida dela, porque essa independência traz a autonomia de escolha. Porque quantas e quantas mulheres não permanecem em relacionamentos abusivos porque não tem escolha. O meu namorado, ele me fala isso. Ele falava assim, você tava ferrada se você não tivesse batido o pé e feito faculdade. Porque eu tive que bater o pé pra fazer faculdade. E foi um caos, porque os meus filhos eram muito pequenos. Eu levava eles pra creche de ônibus, eu não tinha carta, eu não tinha carro. E eu tenho até uma foto que eu falo que é a foto que eu vejo, eu me emociono. Eu com os dois segurando eles aqui, ó, 2 mochilinhas e segurando eles no ônibus. E o meu ex falava assim, eu te pago um salário mínimo pra você ficar em casa, você não precisa trabalhar. Você sai de casa, deixa as crianças na creche pra ganhar um salário mínimo. Eu estou te pagando pra ficar em casa. E eu nunca aceitei. É isso mesmo. Eu nunca aceitei, porque eu falava assim, a hora que esse homem não quiser me pagar, primeiro que se ele me pagando, sem ele me pagar, eu já faço tudo dentro de casa, sozinha. Cuido, lavo, passo, cozinho. Imagina ele me pagando. Eu vou trabalhar 24 horas por dia. É verdade. Então, eu não aceitei. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que existem ainda bons maridos que são provedores, realmente. Sim. Que tá... Mas a mulher, ela tem que ter uma segurança, ela tem que ter liberdade. Se você fica em casa, a conta é conjunta, você tem noção do que quanto ele ganha e tal. Porque hoje em dia eu vejo mulheres que não sabem o quanto o marido ganha dentro de casa, vai separar, não tem nem noção de nada. É verdade. Você quer ficar em casa? Faça um contrato com Isso. o seu marido, prevendo uma indenização anual. Em caso de separação, né, gente? Ai, é maravilhoso. Então, você E também faz um planejamento. Aproveite, né, planejamento. que tem a possibilidade, de, às vezes, de não precisar trabalhar, mas se forma, faz uma faculdade, arruma um emprego. Porque, pelo menos, tudo bem que você não talvez precise... A vida inteira você não precise, talvez. Mas você tem uma carreira. É importante a mulher ter carreira, porque quando a mulher tem uma carreira, ela também... sei lá, a vida é um pouco diferente, fica menos presa aquilo lá. Até pros homens é bom também, viu, gente? Ó, homem que quer ter mulher só em casa, não é uma coisa boa, tá? Mulher tem que ter trabalho, tem que ter a vida dela, porque fica até mais feliz, fica mais bonita. É daí não que nasce a admiração, tem que ser mútua, né? E eu acho que a casa, ela consome. Ah, mas eu tenho empregada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, a sua vida vai ser baseada em quê? A gente tem que ter propósito, gente. Propósito, muitas vezes a gente encontra no nosso trabalho. Meu trabalho, por exemplo, para mim é um propósito de vida. E sem isso, ó, Paridas e Julgadas, por exemplo, não estaria aqui. Hoje a gente não estaria dando voz a tantas mulheres. Então é isso, encontra o seu propósito e vai. Eu fiquei muito feliz que você não se abandonou, não se largou. E obrigada. Obrigada Agora a eu vou vocês. só deixar esse espaço aqui que a gente está finalizando, né?
Sim. para que você possa aí deixar o seu Instagram de novo, o seu TikTok, se você quiser, onde as pessoas te localizam. Como que faz para contratar as publis? Gente, da Aline. importante. É aline.ol Macedo nas duas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, é a mesma. E lá você vai encontrar, além de uma mãe de adolescentes, que dou várias dicas como mãe de adolescente, a colocar tag, a rastreador nas crianças. Eu sou meio doida, se você é meio doido que nem eu, me sigam. Eu também falo um pouco sobre como é vivenciar a maternidade solo. Eu ensino muitas vezes, por exemplo, essas dicas de renda extra para as mulheres se reerguerem. Tem tudo lá no meu Instagram. Então, se você está precisando, ó, vai lá que tem um destaque, inclusive, só de renda extra, para vocês legal. aprenderem a fazer. De verdade, sem patrocínio de nada, tá? De nenhum, eu indico, de verdade, não ganho R$1 com isso. Eu acredito que é genuíno. Eu, conversando com você, eu acredito que seja mesmo. Bom, então se quiser encontrar a Aline nas redes sociais, contratar para uma publi, alguma coisa, ela tem uma oratória perfeita aqui. Eu ficaria horas conversando com ela, mas Nossa, estamos é mesmo. chegando ao final de mais um Paridas e Julgadas. E para quem quiser também me seguir nas redes sociais, meu arroba é van__Andres. Lá eu vou falar sobre direitos das mulheres, mamães e todos mais que quiserem se encontrar ali. Às vezes tem homem também que chega, viu, no meu perfil, e eles falam assim, nossa, graças às suas dicas, eu não tô mais levando o processo da minha ex. Eu falo, que bom, serviu pra alguma coisa. Isso aí, meu Instagram é @paivaprof. Também vejo vocês lá. Até o próximo episódio do Paridas e Julgadas. Um beijo, abraço, Obrigada. até mais. Tchau.